Alexandre, queria só começar lembrando da última entrevista que eu escutei há pouco tempo do teu pai. Era você, ele que de uma hora para outra, assim, vamos lá na rádio. Vocês foram, né? Mas enfim, o mais bacana, uma hora acho que ele... A gente só tem um áudio, eu não tenho noção do que estava acontecendo ali, mas imagina que o Chorão saiu uma hora da sala e os caras pegaram e começaram a te entrevistar ali. É. E aí, como é que vai, tua vida, tua carreira, escola, não sei o quê. A primeira coisa que você falou, olha, eu não tenho um pai muito convencional, né? Meu pai é um pouquinho diferente. Como é que o Chorão era um pai diferente? Assim, o meu pai, assim, como todo pai, ele era muito amável. Ele é muito amável. Continua sendo. Onde o sorriso dele continua sendo a coisa mais importante pro filho, assim. Ele é muito afetuoso, ele é muito carinhoso. Ele sempre demonstrou muito carinho, muita, assim, força de vontade de querer estar junto, realmente. E... Mas esse é o que o lado... o pai bacana é o sempre. lado, E o lado que era do normal. Chorão, assim. É aquele lado que ele entra no pau, começa a bater com o skate no chão, começa a fazer galera pular. E que você olhava, você ficava na coxinha e falava assim, esse é meu pai, cara. E eu olhava assim, ficava... Que agora eu tava tirando... Era o fotógrafo agora da banda nesses últimos meses, que a gente se aproximou bastante. Sim. E assim, eu ficava... Tinha horas que eu ficava assim... Caraca, meu... Essa galera toda aqui tá pulando, batendo palma, gritando, se esgoelando pelo meu pai. Então, assim, é uma honra mesmo ver o que ele era, o que ele é para as pessoas. O quanto ele te trazia pro trabalho dele? Você fazia parte espontaneamente? Ele fazia questão de te levar? Ou você demonstrou vontade de ir? Como você Foi se envolvia? mútuo, assim. Foi meio que mútuo. Teve algumas vezes no ano passado que alguns shows assim importantes que eu falei, não, eu preciso ir, eu quero fazer parte desse momento histórico. E aí quando eu comecei realmente a seguir a banda nos últimos meses para trás agora, eu liguei para ele e falei, meu, vamos se aproximar, eu quero ficar com você, quero fazer parte da sua vida mais próxima, quero ver a loucura mesmo que você passa, ver o seu trabalho, ver como que é isso mesmo. Ele falou, vem. Ele simplesmente abriu o braço e falou, vem. É engraçado porque você, claro, você é mais velho do que a banda, é claro. Mas de qualquer maneira, o Charlie Brown começou, você tinha 5 anos? Não, eu tinha o quê? Uns 4 anos, por aí, quase 5 anos. Então, praticamente, a tua lembrança do teu pai é sempre na banda, né? Sim, eu cresci com a banda. Cresci do lado do Champion, cresci do lado do Marcão, cresci do lado do Thiago, cresci do lado do Pelado, que era o baterista na época. Do mesmo jeito que eu cresci do lado do Heitor, e cresci agora do lado do Graveto também, que é o baterista atual da banda. Sim. E assim, eu digo que foi uma honra ter tido aquilo assim, uma família de verdade. Você chama de família, inclusive, a banda. Não, é uma família, realmente é uma família. Falei com eles agora, a sensação que a gente tem era de família mesmo. Você, como filho do Chorão, sentia que estava numa família ali. Não, todos meus irmãos, meus tios, meus pais por alguns momentos. Em alguns momentos. Alguns momentos, os momentos errados, os momentos certos eram meus pais também. Pô, você não tinha muita opção, porque, se eu me lembro bem, o Chorão nunca parou, né? Não, o envolvimento dele com a banda era non-stop, é isso? Ele sempre trabalhou muito. Ele... praticamente isso. Ele trabalhava muito, ele amava muito o que ele fazia. Ele batalhava muito. Ele tentava mostrar que realmente ele era uma pessoa batalhadora, trabalhadora, que não está ali de curtição, ele está ali fazendo o negócio que ele ama. Ele acreditava muito naquilo. Ele acredita muito no que ele fazia, na arte que ele divulgava, no momento, no sentimento que ele queria transmitir. Isso é legal de falar, você do alto dos seus 22 anos, mas um garoto olhando aquilo, quando é que você começou a sacar que meu pai é meio diferente do pai das crianças? eu acho que no momento que eu vi ele pela primeira vez, porque assim, você vê assim, imagina um pai, assim, por exemplo, não sei, eu tenho alguns amigos que minha mãe é muito nova, meu pai é muito novo também. Eu saía nas casas dos meus amigos, sempre os pais de 40 anos, quando eu tinha 6, 7. Pô, tá diferente. Eu tenho diferença de 20 anos com meu pai. Então, assim, já começa assim, a gente cresceu junto. Ele virou homem
e eu Contigo ali já do lado. comigo ali, digamos assim, os dois se ajudaram. Tem uma coisa, quando você tem um pai que é muito querido, muito conhecido, você tem que aprender a dividir ele com o público, né? Com os fãs e com tudo. Você teve uma espécie de conflito assim, olha, meu pai é meu pai, tá comigo, mas ele é de todo mundo, assim. Você lembra do momento assim também? Olha, quando eu era mais novo, quando eu tinha uns 10, 11 anos, aquela fase pré-adolescente de todo mundo, eu tinha um pouco de conflito sim, mas eu tenho muito orgulho do que ele é. Então, sempre tive muito orgulho do que ele é. Eu tenho orgulho das pessoas que amam ele de verdade. Eu vejo que, assim, as pessoas realmente gostavam dele, amavam ele. Pô, você viu as demonstrações agora, Vi, né? sim, mas, assim, muito emocionantes até. Isso já te emocionava mesmo antes, quando você falava, puxa, olha só como meu pai é querido. Você lembra isso te dava um barato? Não, lógico, tem aqueles momentos assim, do show onde ele simplesmente parava e começava a conversar com a galera, com o público. E, assim, é uma sensação muito boa. Assim. Você via que o pessoal realmente estava lá prestando atenção no que ele estava falando. Você falou que ele parava de conversar com a galera, tem vezes que ele dava umas broncas na galera aí. Aí você que, falava, lá vem meu pai de novo. Não, e essas partes até engraçadas, porque assim, ele vai lá e dá a bronca e a galera... Quase que fazia parte. Fazia parte dele, assim. Que ele sempre falava, honre seus pais, faça tudo que você puder certo, seja quem você é, e vocês são o futuro do Brasil. Certo? Falando com os jovens, aí falando com as pessoas mais velhas, tira a camisa, ele vai pro ar e começa a rodar. Aí é um pouco mais diferente. Era ordem, palavra de ordem. Quando você tem um pai como esse, é muito fácil também você querer ser igual a ele. Você já tem uma outra carreira que tá nas artes também, mas de qualquer maneira não foi exatamente ali nas pegadas dele. Você teve um momento que você fletou, sonhou, falou, bom, você com meu pai, como crescer? Como você dividia isso na tua cabeça? Olha, eu nunca quis ser como meu pai. Eu nunca quis ser meu pai. Assim, não falando que eu tinha vergonha disso. Eu sou muito privado quanto a isso. Agora pegou de vez. Pelo menos nesse momento não tem jeito. Nesse momento não tem jeito. Você diz com relação à exposição? Em relação à exposição, assim, só meus amigos mais próximos realmente sabiam que ele era meu pai. Eu sempre... Mas assim, eu nunca tive desafeto quanto a isso. Porque eu não tenho... Sempre tive orgulho. Muito orgulho do que ele era, mas assim, eu gosto de ser o Alexandre. É um negócio que ele mesmo falava que era muito legal. Ele não é o filho do Chorão, ele é o Alexandre, filho do Alexandre. Ele te respeitava nesse sentido, da tua privacidade? Muito. Ele falava que, assim, é uma coisa que eu podia ser, nas palavras deles, um boyzinho da Vila Madalena, mas não, eu sou um moleque calmo, fica ali no cantinho dele, fala quando precisa. E é isso. Essa diferença entre vocês ali, a gente brinca filho de peixe, peixe é. O Chorão gostava dessa exposição? Você acha que da tua experiência, ele gostava de ter tanta gente em volta, de ser admirado, de ter o poder de que as pessoas parassem para ouvir o que ele estava falando? Era uma coisa que ele curtia? Não, lógico, tanto por causa disso que ele é músico, né? Ele tem 12 CDs na carreira, 11, se eu não me engano, 12, agora o caso não vem. Mas ele amava muito o que ele fazia. E ele simplesmente conseguia viver sem isso. É uma coisa que ele amava, ele se sentia bem em cima do palco, se sentia bem cantando, se sentia bem demonstrando as emoções dele e vendo a retribuição da galera. Acho que pode ser que eu tenha ouvido as músicas, claro, com viés do que aconteceu, mas acho que com qualquer artista isso é inevitável. Você ouve as músicas, você fala, bom, tá transparente demais isso aqui, né? Você, porque acompanhou a vida dele, às vezes ouvia alguma música do Charlie Brown Jr. e falava assim, pô, pai, precisa ser tão transparente assim? Ou você achava que era separado as coisas? Não, ele sempre foi muito autobiográfico. As letras dele sempre foram muito autobiográficas. E, assim, Isso te incomodava ele ser tão transparente assim, não? Não, porque sempre foi muito verdadeiro. E ser uma pessoa verdadeira é uma pessoa boa. É uma pessoa que é branca, transparente, do mesmo jeito que você falou, porque transparente, o que você vê é o que ele é. Então, isso é que importa. Tem alguma música específica que você, ainda que ele não tenha revelado, que tem a ver com você, que tem a ver com a relação de vocês? Alguma coisa que esbarra numa história de vocês? Olha, aí é meio difícil, porque a maioria era sobre a vida dele, né? Sobre a felicidade dele, sobre as coisas dele.
Se eu não me engano, quando eu era menor, teve uma vez que ele virou para mim e falou que ele fez uma música que era A Lugar ao Sol. Ele tinha feito pro pai dele, mas ele fez pensando também que é assim, agora eu sou pai também. Eu preciso pegar, deixar de ser criança, olhar e ensinar para o moleque o caminho certo. E pode ter certeza que ele fez isso muito bem. Ele continua fazendo isso muito bem. Você ouvindo hoje, você pensa nessa música de uma maneira diferente? Não, porque é aquilo. Sempre foi aquilo. Sempre foi aquilo. As músicas dele sempre são assim. Pelo menos assim, pra mim, sempre foi. Há pouco você falou assim, bom, eu há pouco falei, não, pai, quero fazer mais parte do teu trabalho, quero fazer parte da tua vida. Como qualquer pai com filho, a vida de vocês foi encontro e desencontro, às vezes, assim? Como é que você via esse ciclo de vocês? Não, como ele é uma pessoa que vivia pro trabalho dele, realmente, tinha vezes que a gente não se via tanto, não se falava tanto, mas, assim, esse último ano a gente ficou muito próximo de verdade. E você acha que foi uma iniciativa tua ali, de querer estar mais perto? Dos dois. Foi uma iniciativa dele e foi uma iniciativa minha também, porque ele é meu pai. Eu quero ficar perto do meu pai. Não importa as outras coisas, não importa a loucura, não importa o rock and roll, não importa nada. O que importa é meu pai. É isso que eu gosto de pensar, assim, principalmente agora. Lá nas entrevistas que a gente fez antes, tanto a banda quanto o irmão dele, o Fábio, falaram, ele passou por muitos momentos de crise, mas todos citaram a morte do pai dele, seu avô, como um período muito, muito crítico ali para ele. Você estava próximo dele, você lembra desse período? Você lembra dele estar mal e falar, não, eu vou dar a volta por cima? Como foi esse período? Então, tem uma música chamada O Preço, dele, que fala muito sobre esse momento, que ele realmente, a perda do pai dele foi muito grande para ele. Eu não posso falar muito porque eu não conheci muito o Geraldo, que é o meu avô. Seu avô. Mas como assim, você acha que bateu nele? Bateu de frente porque, assim, no momento que o Geraldo se foi, ele viu assim, ok, agora eu sou o homem dessa família. Ele tomou as rédeas. Ele se viu na frente de uma família, estava nesse estado de afeto e de tudo isso. Assim, então ele virou o homem da família, ele era a pessoa que lutava por tudo, continuou sendo até o último momento. Nessa época, você chegou a ficar preocupado com o teu pai, com a tristeza dele? Provavelmente, assim, eu era muito criança. Eu era muito criança. Você não tem muito forte esse registro? Não tenho muito forte esse registro. Na verdade, eu não lembro nem o que eu comi hoje mais cedo, então... Esse é outro assunto. Isso é outro assunto, mas... Mas não sei se você não tem o registro de ver teu pai preocupado nessa época? Não, ou ele te contou alguma coisa depois? Não, ele sentia muita falta do pai dele. Ele sentia muita falta. Eu lembro de um momento que ele me contou que o meu avô havia falecido, que o meu avô tinha passado. Eu estava no carro dele, a gente estava ali na Washington Luiz, no Canal 3, em Santos, frente à praia. Ele segurou muito a minha mão e falou, filho, seu avô faleceu, então a gente precisa ser forte, a gente precisa muito de você, a gente vai estar junto porque der vier. E foi assim até agora. Os amigos e a família também, do que eu falei até agora, admiravam ele por essa capacidade de dar a volta por cima. Você vê isso nele também, sempre? Ele é um touro. Ele é um touro. É a pessoa mais, assim, esforçada, corajosa, pessoa que, assim, realmente, se você olhava para ele, se eu conversava 5 minutos, você saia encantado. Porque ele é uma pessoa iluminada. Uma pessoa iluminada. Eu tô que ele fez tanto amigo, tanto admirador, não estou nem falando de fãs, pessoas mais próximas não poupam elogios para ele ali. Então nada, mesmo nos momentos de crise dele, que você teve junto, nada te preparou para o que aconteceu agora? Nada, na verdade não muito, assim, ele foi, a única coisa que eu posso dizer, assim, desses últimos momentos que eu passei com ele é que ele estava muito feliz. Todo mundo diz isso. Ele estava muito feliz. Eu pegava o telefone, eu via a voz dele, aquela verdadeira
verdadeiro significado da felicidade. Você conseguir ouvir através da voz dele, você viu o sorriso dele, e é isso que importa. Ele transmitiu isso para você nesses últimos contatos? Sim, sim. Um pouco isolado, talvez? As pessoas dizendo que ele estava, de fato, ele ficou isolado, né? Muita gente ali. E ele dava a impressão de estar um pouco isolado também. Mas isso era normal dele? Isso é normal dele, porque ele sempre foi uma pessoa muito privada. Ele sempre gostou muito da privacidade dele. Apesar de ser uma pessoa pública, ele sempre gostou de, assim, ele privava muito as coisas dele, a relação dele, tudo. Ele era uma pessoa muito privada quanto a isso. Nesse tempo mais recente, teu contato com ele era diário ou não? Vocês tinham um equilíbrio legal de falar de vez em quando? Não, a gente falava quase todo dia, porque como eu trabalhava para ele, a gente falava de negócios e a gente falava de vida pessoal. Mais de vida pessoal do que negócios, porque quando eu ligava para ele, não era só para falar, e aí, como é que você tá? Para ouvir um oi, para ouvir a voz dele. Então é isso que importa para mim. Ele, com você acha que ele se abria? Olha, ele dizia que comigo ele se sentia calmo, se sentia paz. E, assim, realmente, eu tenho que dizer que isso é verdade, porque os momentos que eu passei com ele, esses últimos momentos, foram de felicidade pura. Eu acho que por isso, então, o choque de seu ser tão grande. Você, obviamente, não esperava um acidente como esse. Não esperava coisa parecida com isso, não. E você tenta entender o que aconteceu? Eu tento, às vezes, pensar no que ocorreu, o que pode ter levado ao ocorrido, mas eu tento mais imaginar o que ele deixa pra gente, que era aquela pessoa alegre, aquela pessoa iluminada, que gostava de deixar todo mundo sorrindo, por onde passava as pessoas ficavam admiradas. É aquela pessoa que gostava de barulho, que gostava de fazer barulho. Você prefere pensar nisso para não se machucar, talvez? Para se proteger? Não, porque ele realmente é assim. Quem conhece ele de verdade sabe que ele é assim. Não é porque eu quero me proteger, não é porque eu quero passar uma imagem dele, é porque ele era assim. Essa é a verdadeira essência do Alexandre Magno Abrão. Teu pai talvez não quisesse te ver triste. Acho que tem um pouco disso, não? Tem, com certeza. Ele talvez forçava a não mostrar algumas coisas, mas eu posso dizer que realmente, as últimas vezes que eu falei com ele, ele estava muito feliz. Você acha que você era confidente dele? Ele tinha um canal, sobretudo nos últimos anos, ele tinha um canal muito aberto contigo? Com certeza. De duas mãos? Você é mais fechadão? Não, ele falava que não, mas eu contava praticamente mais coisa para ele do que eu contava para muita gente. Então, sim, assim, realmente, a gente era muito próximo, a gente se confiava muito. Ele não era só meu pai, ele era meu melhor amigo, ele é meu melhor amigo, ele é meu ídolo e eu sempre vou continuar pensando nele dessa maneira. Quando eu perguntei se era de duas mãos, todo mundo teve um pai, falou, é sempre muito difícil. Era muito difícil ver meu pai triste. Sim, você eu acho que ninguém gosta. Acho que ninguém gosta de ver o pai triste. Mas quando eu via ele triste, a única coisa que eu falava pra ele era: para, você gosta de sorriso, então sorri, filho da mãe. Vai, levanta essa cara triste aí. A banda... E ele falava isso pra mim também. Desculpa? E ele falava isso também pra mim. Ele não gostava de ver as pessoas tristes. Ele gostava de sorriso. Por onde ele passava, ele queria ver um sorriso. A banda, os amigos, eu vi isso em outros lugares também, falavam que ele estava muito cansado. É porque ele era doido, que ele nunca parou, na verdade, né? Você sentia nele um cansaço físico ali, de dar um tempo das turnês, de dar uma segurada na rotina da banda? Assim, ele trabalhou 20 anos, sem parar. Trabalhava. Ele sempre priorizou isso. A vida dele era trabalhar. E ele amava a vida dele. Ele amava trabalhar. Não, ninguém põe uma pistola na cabeça dele. Ele fazia porque ele adorava aquilo lá, né? Porque ele adorava. Mas talvez ele se sentiu... Bom, minha geração não tem mais 20 anos. Talvez ele tivesse, de fato, fisicamente cansado. Como todo mundo, as pessoas precisam de férias. E uma pessoa que nunca tirou férias em 20 anos, realmente, estava bem cansado, sim. Mas
É uma pessoa que realmente amava muito o que fazia. Não se arrependia de nada. E que via um futuro, né, Alexandre? Via Porque um futuro. quando a gente pensa em todas as coisas que estão aí, tem livro, tem filme, tem disco, não é que ele não via o fim dele, ele não previa esse fim. Olha, digamos que assim, ele vinha falando muito de e se isso acontecer, e se isso acontecer, e se isso acontecer, se isso acontecer, ele muito de e se isso, esses últimos tempos. Mas a gente sempre falava assim, ele sempre foi uma pessoa que tinha planos para o futuro, ele tinha muitos planos para o futuro. Ele queria lançar um filme novo, chamado Cobrador. Ele tinha o CD novo, chamado La Família 013, que tá praticamente pronto. Ele tinha o livro dele, que tá pronto também, praticamente. E ele estava mudando a vida dele. Ele estava tentando retornar, tomar as rédeas da vida dele novamente. E é isso. Quando ele falava, puxa, isso pode acontecer, isso nunca chamou tua atenção, nunca te preocupou? Não, lógico. Você nunca vai ver uma pessoa que falando, ah, e se isso... O que vai acontecer se eu sumir? Ah, fala isso, não quero nem pensar nisso, bate na madeira. Você não, é uma coisa horrível de se pensar. Você não quer levar a sério aquilo, né? Não, é a mesma coisa que, sei lá, não sei. Não, você Não sei não, dizer, é o assim, impensável. no momento é impensável. É o impensável, É o justamente. impensável que, infelizmente, ocorreu. Infelizmente ocorreu e você, obviamente, acho que todas as pessoas próximas dele foi a que recebeu de maneira mais dura. Não sei se mais dura, mas digamos que assim, a única coisa que eu realmente quero é o meu pai feliz. Então, o que eu puder fazer para honrar a imagem dele, para ter certeza que ele está lá em cima, olhando para baixo, sorrindo, de braço aberto, gritando, ah, moleque! Então, eu vou fazer tudo que eu puder para honrar a imagem dele, para fazer tudo o que ele queria que eu fizesse. Então, eu vou viver a vida do jeito que ele queria que eu vivesse. Nesse tempo todo, você curtiu seu pai? Você acha que você não está mais aqui com a gente? Mas não, acho que ele está aqui com a gente sim. Está aqui com a gente sim? Está com a gente sim. Não abandonou nenhum momento a gente. Você não fala dele no passado de jeito nenhum. Todas as vezes você citou ele no presente. Que sensação é essa? Engraçado, porque eu tenho eu não tinha uma foto dele no meu quarto. Eu tenho fotos dele na minha casa, mas no meu quarto em si eu não tinha. Mas não porque eu sou desnaturado, não tenho fotos. Eu não tinha foto nenhuma no meu ninguém. quarto. Então, aí assim, agora eu tenho uma foto dele no meu quarto. Então, quando eu acordo do bom dia, quando eu saio e falo, tô saindo, não se preocupa, já volto. Eu tento conversar com ele, sim. Ele ainda está próximo de você? Com certeza, eu sinto isso muito. E nesse tempo todo, você curtiu? Você pode falar, eu tive um pai, meu pai era o Chorão. Meu pai não era o Chorão, era o Alexandre. Meu pai é o Alexandre, meu pai é o Chorão. Não tenho vergonha de falar isso, não. Beleza. Então vai em frente, com ele junto. Tá aqui com a gente, sim. Ele gostou, até lembrando da entrevista da 89, ele gostava do que você escolheu para a tua carreira de cinema? Qual era a opinião dele sobre o teu caminho ali? A opinião dele é o seguinte, esse filme, O Cobrador, que ele escreveu o roteiro, ele queria que a gente trabalhasse nele junto. Por isso que já? até... Mas você tinha que dar, Não, agora, foi agora. O Cobrador, não o Magnata. Magnata, então, Magnata eu assisti, os bastidores do Magnata eu assisti. Desculpa, fui bobagem, te interrompi. Então, como é que é? Magnata, ele queria você no projeto? No Cobrador ele queria que eu participasse, queria que eu ficasse, assim, porque a gente sempre teve muita coisa em comum. A gente sempre gostou mais ou menos do mesmo estilo musical. Ele era mais por coisa do rap, eu sou mais por coisa do rock, do classic rock, do jazz, etc. Mas no cinema vocês batiam ali de gosto? Sim, a gente sempre gostou das mesmas coisas, assim, sempre. Então, eu gosto muito igual, a gente tinha as mesmas opiniões sobre os mesmos filmes. A gente era uma verdadeira amante da sétima arte. E o Cobrador, como você participaria? Eu participaria como ele participaria, do lado dele. Para ter certeza que tudo estava sendo feito do jeito que deveria ser feito.
Porque o Cobrador, do mesmo jeito que o Magnata, não é um filme que ele fez falando, eu quero fazer um filme. Quero fazer um filme porque eu quero isso, quero aquilo, não. Ele, eu quero ver como esse filme vai ficar. Eu quero ver esse filme. Eu quero ver esse filme. Não quero fazer esse filme. Eu quero ver esse filme. Então ele foi lá e fez o Magnata do mesmo jeito que ele queria fazer o Cobrador. Então... Que é isso que ele fala, né? Era um artista mesmo. Ele quer, tanto quanto a música, quanto o filme, ou seja, ou a própria poesia, se você quiser pegar, o cara ia lá e fazia. Isso você herdou dele? É a coisa... Se eu herdei dele, eu já não sei, porque é o meu negócio. Eu sou uma pessoa que fica mais atrás das câmeras que na frente. Mas a vontade de fazer. A vontade, sim. De se expressar. Eu me baseio muito nele, assim. Minha força de vontade de trabalho, me baseio muito nele, porque eu não tenho um exemplo melhor de trabalho na minha vida. Ele trabalhou 22 anos sem parar. Então, por que eu não posso fazer o mesmo? O que você pega de bom do teu pai? O que eu não pego de bom do meu pai? Não tenho coisa ruim para pegar dele. Terminou bacana. Beleza. Obrigado. Muito bom. Obrigado, Zé. Muito bom. E o skate aí, né? Esse skate aqui é dele. É? Foi... eu achei agora no carro dele. Mas você mesmo não é do skate? Eu nunca eu tentei andar de skate quando eu era mais novo, quebrei alguns ossos. Mas eu fiz uma promessa agora pra ele, que pelo menos uma vez por mês eu vou botar isso daqui pra rodar. Nem que seja pra lembrar. Nem que seja pra fazer barulho por ele. Não vai fazer barulho. Beleza. Muito obrigado.